Bom, nós vamos hoje, o pastor me mandou um abraço, o pastor teve uma viagem a trabalho para fazer, e mandou um abraço para todos vocês, e nós vamos dar sequência aqui, numa mensagem, parte 2 da mensagem do pastor. Eu falei para ele assim, você toca a bola para mim, eu devolvo para você, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre alguns assuntos que têm uma certa correlação. Mas antes de nós falarmos, inclusive, do tema, eu queria mostrar algumas imagens aqui para vocês, olha. Eu não sei, aquilo que parece, será que parece uma menina com uma cara de cachorro ou um cachorro que está pescando aí para os pescadores de plantão? Dizem os pescadores aqui da nossa igreja que já viram essa cena acontecer. Parece, mas né, não é. A próxima imagem aí, por favor. Aqui a gente também tem uma cena aí de uma pessoa sem cabeça e uma outra com corpo de homem, corpo de mulher, cabeça de homem. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui a gente tem um garçom... Tem as pernas de uma garçonete, mas a parte de cima de um garçom. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um gato para aqueles que gostam de gato. Não sei se é ele que está dentro do pacote de ração ou se ele é o próprio gato da vez aqui. Não sei, vamos próximo. Aqui a gente tem uma formatura de um menino nada mais diferente do que a mão esquerda dele ali. Vocês podem perceber, tem uma mão um pouco avantajada. Parece que ele tem ali. Próximo. Aqui nós temos um jogador com um braço bastante comprido. Tomar um peteleco desse cara aqui vai ser doído. Próximo aí, por favor. Eu nem vou comentar. Acabou, né? Acabou. Tá bom. Pode tirar, Léo. Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas que parecem, mas não são. A gente até tem, parece que... Nossa, parece que eu vi isso, parece que é essa cena, parece que é isso, mas não é. Né? Nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 12, o tema da mensagem de hoje é Ele tudo vê. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Nós estamos fazendo uma imersão no livro de Lucas aí, esses dias. Lucas comigo, né? Lucas 12, do versículo 1 ao versículo 7. Ele diz assim, ó, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Então a gente está vendo aqui uma cena típica de Jesus com a multidão e os seus discípulos perto, né? Quando Jesus ele chama os seus discípulos antes de ir para a multidão para falar sobre um tema e um assunto específico. Ele fala assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, e esse fermento ele chama de hipocrisia. E aí ele reforça que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Versículo 4. Eu digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor tem já nos dado a oportunidade de desfrutarmos da Tua presença de uma forma que edifica a nossa vida. Nós já estamos edificados, nós já estamos sendo edificados à medida com que nós estamos em contato com o corpo de Cristo, Pai. Nós agradecemos a Ti, mas ainda nós cremos que ainda tem mais para nós recebermos, que o Senhor possa usar a minha vida e que a igreja possa estar com a mente e com o coração aberto, disposto, disponível para ser ministrado e edificado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui a gente tem uma cena como
comum que nós vimos, né? Momentos onde Jesus está com multidão, e a Bíblia ainda fala que a multidão tinha muita gente, milhares de pessoas estavam aglomeradas a ponto de se atropelarem umas às outras, talvez com curiosidade para saber o que é que estava sendo tratado naquela reunião, naquela junção de pessoas. E ele fala e Jesus ele fala, antes de falar para a multidão, ele fala uma palavra específica para os discípulos. Ele fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento na verdade ele é algo que nós conhecemos que é algo pequeno, mas que ele influencia toda a massa. Então o fermento, para aqueles que sabem cozinhar, ou que tentam pelo menos, sabe que colocar o fermento, ele é crucial, por exemplo, na hora que você está fazendo um bolo, para que ele cresça, né? E você vê o impacto que o fermento ele tem, a ponto de quando você o esquece dele, ele fica aquela tábua, né? Aquele bolo tábua. Ele tem esse poder de mesmo que de forma não tão visível, ele gerar uma transformação e gerar uma influência em toda a massa, né? Tanto que você coloca um pouquinho só dele. Quando Jesus ele fala sobre cuidado com o fermento dos fariseus, ele está usando essa metáfora para advertir esse poder sutil e de influência, e que era perigosa, porque era uma má influência por parte desse grupo de pessoas. Então ele estava falando, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com esse tipo de mentalidade, cuidado com esse tipo de comportamento que, além de gerar um pênalti para ele também influencia outras pessoas, né? Então o fermento representava, nós poderíamos dizer que as doutrinas e as práticas que eram corrompidas por essas pessoas. Nós poderíamos falar sobre, Jesus poderia usar vários assuntos específicos para detalhar o que seria esse fermento, mas ele escolhe um que ele chama de hipocrisia, fermento da hipocrisia. E o que seria essa hipocrisia, né? Hipocrisia é uma forma de falsidade, onde há uma diferença entre aquilo que se aparenta ser, mas que na verdade não é. Foi por isso que eu trouxe aqui, só para a gente distrair um pouquinho, algumas imagens de coisas que parecem ser, mas na verdade não são. Jesus estava criticando um estilo de vida de pessoas que queriam trazer uma aparência, uma visão, que as pessoas olhassem para eles e falassem: uau, esses são crentes, estes realmente são conhecedores. Mas no fundo, na verdade, no seu interior, Jesus ele critica, ele diz assim: vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão estragados. E essa é um tipo de confronto que nós somos levados a pensar todos os dias. Afinal, quando nós estamos falando hoje de uma cena típica de um Instagram, por exemplo, e aquelas pessoas influenciadoras que têm essa capacidade ou essa habilidade. Às vezes a pessoa posta um vídeo, uma foto de um devocional na beira do lago, ao som dos pássaros, tudo muito lindo e maravilhoso mesmo. E aí põe um texto lá e fala sobre a importância do devocional diário, e está tudo certo até aí. Por isso que eu não tenho essa capacidade de julgar, nós temos que cada um avaliarmos a nós mesmos, para dizer assim, qual é a intenção dessa minha postagem? Será que a intenção dessa minha postagem é tentar gerar uma imagem de algo que eu não sou? As pessoas vão olhar e falar assim, você é tão habilidoso que você fala, eu preciso pensar de uma forma que as pessoas vão olhar e vão pensar assim, nossa, ele faz devocional todos os dias, eu quero ser igual a ele. E às vezes, se a intenção do nosso coração é gerar uma imagem bonita, que gere um tipo de admiração em alguém por algo que você não é, tome cuidado. Jesus estava criticando esse estilo de comportamento. Não estou dizendo que você não pode encorajar, eu estou dizendo, avalie a intenção do seu coração. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, tem a intenção de tentar passar uma aparência de algo que você não é, porque se isso está acontecendo, eu quero dizer, carece de perdão, de arrependimento e perdão. Jesus está falando que além disso, essa hipocrisia ela era contagiosa, ou seja, ele pode levar além deles mesmo, ele pode levar outras pessoas a viverem de uma forma rasa e superficial. Nós aprendemos aqui sempre, se nós não sermos transparentes, se nós não buscarmos essa transparência, nós vamos viver de uma forma muito rasa, muito superficial, muito morna. Por quê? Porque a gente fica passando uma imagem de
bom, de boa, de pessoa que está tudo certo. A gente conversa com muitas pessoas, gente, e tem gente que nunca tem um problema, nunca tem uma dificuldade, e o meu ponto é, está tudo certo, beleza, se você está conseguindo viver a vida de uma forma tranquila, está tudo certo. O ponto é, reavalie se você na verdade não está querendo colocar uma cera, uma máscara por cima de algo daquilo que você está realmente passando. Porque você tem medo de reconhecer, você não quer lidar com aquela dor, você não quer lidar com aquela situação, e aí você encontra uma forma de fazer exatamente aquilo que Jesus estava criticando. Pessoas tentam trazer uma aparência de algo que na verdade elas não são. Olha o que diz no versículo 2 do mesmo capítulo que nós lemos de Lucas. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo isso. Olha, não tem nada que esteja encoberto que um dia não será revelado. Nada. Nada é do grego nada mesmo. Estudei ontem essa... Nada é nada, gente. Ele está falando, todas as coisas serão reveladas, nada vai ficar oculto. Ou seja, ilusão da nossa parte achar que nós estamos de alguma forma omitindo algo de Deus. O Senhor é Ele que tudo vê. Ele vê todas as coisas. E nós vamos sair daqui hoje com esse entendimento e com alguns frutos desse tipo de entendimento. Mas não tem nada que seja encoberto que um dia não será revelado. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Isso significa que pode ser que algumas coisas serão expostas meio que agora, meio que já. Você já viu aquela pessoa que não sabe mentir? É muito ruim para mentir mesmo. Na hora, você fez, fulano? Não fiz. Já se entregou já. Que bom que se você tiver esse tipo de comportamento, pelo menos você não vai cair na sua habilidade de enganar outras pessoas e enganar outras situações. Algumas coisas podem ser manifestas e os pecados serem expostos agora, e outras pode ser que será diante de, como o pastor já trouxe aqui, diante de um juízo, quando vai vir um telão contando a nossa vida. Misericórdia, irmão, misericórdia. Na hora que começar a passar o vídeo da sua vida lá, o que é que vai ser, o que vai ser visto, o que vai ser, o que as pessoas vão descobrir, o que vai ser descoberto que nunca tinha sido revelado, eu não sei. O que importa é que em algum momento as coisas serão reveladas. A Bíblia diz com relação a isso. Então, por que essa verdade precisa trazer encorajamento para nós? Versículo 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Sabe o que Jesus está dizendo assim, ó? Não temam aquele que pode gerar a morte agora, mas depois de morrer, não vai mais poder fazer nada. Vocês têm que temer aquele que, depois de morrer, inclusive, pode te levar à condenação eterna. Jesus está falando, vocês têm que temer serem chamados de filho do diabo e viver eternamente condenado no inferno. Aí às vezes a gente, trazendo de forma prática, a gente fala assim, não, mas Marco, eu não posso falar a verdade, porque se eu falar a verdade, cara, eu perco o meu emprego. Eu não posso falar a verdade, porque se eu falar a verdade, o meu casamento, ele vai ficar em xeque. Eu não posso falar a verdade, porque se eu falar a verdade, eu perco essa oportunidade. Se eu falar a verdade, a minha mãe não vai deixar. Minha mãe não vai deixar eu ir naquele lugar, né, para os adolescentes e crianças de plantão que estão aqui. Às vezes fala assim, não mãe, eu vou lá na casa do meu amigo, a ideia é para fazer isso. E aí você fala assim, não, mas o seu amigo, mas não é isso que nós vamos fazer, não, nós vamos lá jogar videogame na casa do outro lá, cara. Não, se eu falar a verdade, minha mãe não vai deixar. Aí você fica tentando encontrar uma forma, desde pequeno, de encontrar uma habilidade de enganar, para que você consiga êxito naquilo que você está precisando. E isso a gente aprende, não aprende com ninguém não, mano. Isso aqui está enraizado, a gente tem que lutar sempre. Hoje eu estava lá em Sorocaba, a hora que a gente chamou os líderes na frente para orar,
E a Bela veio, né? A Bela veio assim andando para mim, né? E eu falei, eu vou orar por ela, tá pedindo oração aqui, né? E eu orei por ela e eu já falei, Senhor, que ela tenha consciência da sua presença desde já, porque o mundo vai estar aí, ó, tempo facinho, tentar trazer para ela algumas ferramentas para que ela consiga alcançar coisas por meios incorretos. E Jesus está falando, isso está errado, isso é pecado. Então, ele está dizendo assim, olha, para de se preocupar com coisas que podem te levar para a morte agora, mas depois disso não vai fazer mais nada. Se preocupem com o tipo temam aquele que pode, depois de você morrer, te levar à condenação eterna. Gente, esse texto de Lucas 12, ele fala desse momento que Jesus ele trata sobre o assunto da hipocrisia, e ele traz essa clareza para os discípulos. Olha, não tenta esconder nada do Senhor, não tenta esconder nada de Deus, não tem nada que você possa esconder. Ele está trazendo e enfatizando essa verdade. E eu queria que nós olhássemos para o enredo de um personagem na Bíblia, que é aí que eu falei que nós estamos ainda meio que no mesmo episódio da série que o pastor pregou semana passada. Ele falou sobre a história de Esaú e Jacó, e enfatizando a vida de Esaú. Quem estava aqui na semana passada? Glória a Deus, gente, maravilhoso a palavra, a forma como Esaú lidou, né, a forma como aconteceu o perdão, o reencontro. Mas hoje eu queria enfatizar na história de Jacó, né? Então, eu não vou gastar tempo aqui contando toda a história desses irmãos. Se você quiser, Gênesis capítulo 27, você pode encontrar um pouco desse trecho aqui, mas você pode ouvir a mensagem na semana passada também. O pastor ele detalha um pouco mais sobre a história de Esaú e Jacó. Mas o que é fato? Eram dois irmãos gêmeos, né? Mas apesar de ser gêmeos, Esaú ele nasce um pouquinho antes de Jacó. E a Bíblia diz que os dois eram filhos de Raquel e Isaac. E Esaú, então, sendo o irmão mais velho, né, à medida com que ele cresce, ele tem o direito de receber uma bênção específica por causa da primogenitura dele. Então, ele, por ser o mais velho, ele teria esse tipo de benefício diante daquela cultura e daquela tradição. A gente vê que havia um favoritismo declarado ali naquela casa. Rebeca, muito próxima de Jacó, inclusive elaborando planos junto com seu filho mais novo, para que eles conseguissem encontrar uma forma de ele receber a bênção de irmão mais velho, e ao passo que Isaac ali tem uma certa admiração, uma certa conexão com Esaú. Isso fica explícito quando nós lemos as Escrituras. A Bíblia diz que quando Isaac está prestes a morrer e ele está prestes a entregar essa bênção para o seu filho mais velho, Esaú, e Jacó sabe disso, ele aproveita do momento, e aí aquela história inusitada que o pastor disse, né? O cara chega com fome depois de um dia forte de trabalho, e ele vai lá e ele numa conversa com seu irmão Jacó, demonstra essa sua fome, essa sua necessidade por comida, e Jacó, querendo a bênção dele, já elaborando uma forma de encontrou uma oportunidade. E a Bíblia diz que Jacó ele oferece um prato de comidas em troca do direito de receber a bênção de irmão mais velho. Doida essa história, mas é a história de Esaú e Jacó. Quando nós vemos o momento onde Isaac está prestes a oferecer essa bênção para o filho mais velho, supostamente Esaú, a Bíblia mostra Jacó e Raquel elaborando um plano. Eles deixam o irmão Esaú distante do pai, matam um animal, pegam uma pele desse animal, colocam no seu corpo, porque o irmão dele era mais peludo do que ele, pega as roupas dele, e ele chega diante do pai com o cheiro dele, né? O pai, Isaac, ele estava já com uma condição de vista já bastante precária, então havia uma cegueira ali que o impedia de ver, né? Então ele tinha que sentir, ele tinha que escutar, ele tinha que cheirar. E aí o irmão, ele fez um plano muito bem elaborado, gente. Muito bem elaborado mesmo, né? Para conseguir enganar Isaac ali naquele momento. Até aqui, só para nós contextualizarmos. O que eu queria focar. Existem dois encontros na vida de Jacó, na história de Jacó, que trazem um pouco a menção daquilo que Jesus estava falando sobre aqui em Lucas 12 para aqueles discípulos. Os dois encontros que nós poderíamos destacar aqui o primeiro encontro com o seu pai Isaac. Isso vai estar escrito lá em Gênesis capítulo 27, mas nós vamos falar aqui de forma mais
direta ao ponto. A Bíblia diz que quando ele chega para o pai, ele basicamente, ele se passa pelo seu irmão, assumindo uma identidade que não era dele. Quando o pai dele pergunta assim, quem é você? Qual é o seu nome? E ele responde, eu sou Esaú. Ele se passa, ele engana, ele se passa por ser alguém que ele não era. Ele finge ser alguém que ele não era. Lembra que Jesus ele estava criticando lá na frente esse tipo de comportamento hipócrita. Porque ele teve uma atitude hipócrita. Ele enganou seu pai se passando por alguém que ele não era. O que a gente vê aqui? O coração humano em sua luta para garantir os seus próprios interesses. Mesmo que isso signifique ferir outras pessoas. Às vezes a gente olha para a história deles, cara, como é que o cara pôde fazer isso, né? Enganar o próprio pai, como é que ele pôde fazer isso? Um dos pontos que a gente chama atenção aqui, nesse primeiro encontro é, quantas vezes nós não nos passamos? Eu nunca quis me passar pelo meu irmão. Quem é gêmeos aí, eu acho que em algum momento já pregou essa peça aí, certeza. Você vai fazer uma prova lá e entra lá para fazer, vai ser mais inteligente que eu nessa matéria, vai lá, deve ter. O ponto é assim, quantas vezes a gente tenta encontrar uma forma de enganar uma situação? Isso pode ser no emprego, isso pode ser dentro da sua casa já. Lá em casa a gente tinha... eu já contei isso aqui, né? Mas meus pais sempre compravam algumas coisas lá que era um para cada, né? Era um para cada, era um Danone para você, um Danone para você. E aí a gente tinha que, né, cuidar, né? Alguns eram mais comilões e outros eram menos. O negócio era que quando um pegava o do outro, e aí, quem que fez? Quem que pegou? Quem que pegou o meu? E eu sempre fui a vítima. Brincadeira. Sempre comeram o meu Danone, que era novo. Eu era o nenê de casa, brincadeira. Contei aí. Tô brincando, é só para descontrair, vocês estavam muito sérios aqui. Quando a gente tem essa situação, situações como essa dentro de casa, por exemplo, de crianças, é assim, quando você pensa, isso que eu falei, dentro do coração de uma criança já está assim, cara, eu preciso enganar, eu preciso encontrar uma forma de dizer assim, que não foi eu. Não fui eu que peguei, não foi eu mãe, não foi eu que peguei, não foi eu pai, não foi eu que peguei. Por quê? Porque a gente tenta encontrar uma forma, e a gente olha para a história dele, e é exatamente aquilo que nós fazemos. A gente passa uma imagem daquilo que nós não somos. Não, mas eu não posso dizer, porque se ele descobrir, vai dar ruim. E aí a gente se passa por essa cena. Então a gente vê o primeiro encontro, quando o Isaac, pai de Jacó, pergunta para ele, quem é você? Ele diz, eu sou Esaú. Ele mente, se passando pelo seu irmão. Anos depois, lá em Gênesis capítulo 32, nós vemos aqui um momento onde existe o segundo encontro, que para mim marca a vida de Jacó, que é um momento onde, o pastor inclusive citou na semana passada, o momento onde depois de alguns anos, Deus ele encoraja Jacó a voltar para a sua terra, voltar para a sua família. E quando ele recebe essa orientação, provavelmente ele deve ter pensado, voltar para lá significa provavelmente encontrar o meu irmão. Que depois de muitos anos, que embora ele tivesse enganado seu pai, isso custou caro, ele cresceu distante da sua família, ele passou anos da sua vida vivendo coisas distantes dos seus amigos, da sua história. E quando Deus fala para ele voltar, ele volta, e aí tem aquela cena, né, de ele manda os presentes na frente, ele vai tentando, ele está com medo, como é que meu irmão vai me receber, como é que vai ser esse encontro e tal, e aí vem todo aquele enredo que o pastor contou na semana passada. Existe um momento onde Jacó ele passa por um lugar de travessia que nós conhecemos como Val de Jaboque, e antes de ele dar continuidade nesse encontro com Esaú, nós vemos Jacó tendo um encontro com Deus, né? A Bíblia diz que ele encontra com o homem, ele luta com o homem, mais tarde nós vemos esse homem sendo revelado como o próprio Deus. O que marca esse segundo encontro é que Deus pergunta para ele, quem é você? Qual é o seu nome? A mesma pergunta que Isaac havia feito para Jacó. E quando ele estava diante de Jacó, ele disse, eu sou Esaú. Mas quando ele estava diante de Deus, ele disse, eu sou Jacó. Eu sou
aquilo que nós entendemos da palavra Jacó, que significa o enganador. Eu sou o enganador. Neste momento, Jacó, ele reconhece a sua real identidade. Nesse momento, diante da verdade, diante de Deus, ele reconhece quem ele realmente era. E aí ele fala, eu sou aquele que provavelmente, né, o entendimento, eu sou aquele que enganou meu pai, eu sou aquele que quis algo que não era meu, eu sou aquele que elaborou um plano junto com a minha mãe, que pecou contra o meu irmão, que pecou contra meu pai. Eu sou esse, eu sou Jacó. Ele assumiu a sua real identidade, né? E Jacó, nesse encontro com Deus, ele precisava ser sincero de coração. A palavra sincero, ela tem sim uma etimologia que traz essa ideia de sem cera, né? Os romanos, eles faziam algumas esculturas, e nessas esculturas de vasos, por exemplo, existiam algumas imperfeições, e para tentar esconder algumas dessas imperfeições, eles colocavam alguma espécie de cera para mascarar aquela situação. Quando nós vemos Jacó diante de Deus sem cera ou sincero de coração, ele estava dizendo, é como um vaso que está sem essa camada, sem essa cobertura, sem essa máscara, sem essa pasta, sem essa cera que mostra como é a condição real daquele vaso. Porque as pessoas que vão comprar, elas não querem comprar algo que pareça ser algo, mas não é. Quando nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, o que Ele espera de nós? Que nós possamos apresentar sem cera, sem máscara, sem algumas coisas para tentar minimizar as nossas imperfeições ou as partes que estão quebradas. Ele quer que nós apresentemos com sinceridade de coração. E o que é importante nesse encontro? Foi aqui, nesse encontro, ali no Val de Jaboque, que depois aquele lugar ficou conhecido como Peniel. Foi nesse lugar que Deus, ele muda a história de Jacó. Foi naquele lugar que ele mudou para Jacó para se tornasse Israel e tivesse a relevância que tem Israel para toda a nossa história. Queridos, essa história que eu quis trazer aqui, para nós conectarmos, né, com o que nós estamos meditando e com aquilo que Jesus estava confrontando, é basicamente algo. Diante dos homens, você pode ter a habilidade e a capacidade de se passar por quem é que você quiser. Eu vou dizer para você, as pessoas, algumas com mais habilidades do que outras, elas passam anos fingindo ser alguém que elas não são. A gente vê às vezes algumas histórias de casais que ficaram 30, 40, 50 anos e de repente acontecem algumas coisas que você fala, cara, como que pode acontecer isso? Como que pode ficar com cera diante dessa situação por tanto tempo? E às vezes a gente vê algumas atrocidades, algumas brutalidades, mortes que acontecem, porque as pessoas se frustram, porque diante de outros homens e diante das mulheres, o ser humano, ele tem sim essa habilidade de querer se passar por algo que eles não são. Quando a gente está fazendo um processo de autoanálise da nossa vida, do nosso comportamento, quando você tem as sessões de terapia, né, Aline, aí, quando faz esse tipo de avaliação, é por quê? Porque nós precisamos olhar o que realmente nós somos, nós precisamos tirar a cera para a gente ver onde é que está quebrado, em que parte da minha vida que está um pouquinho torta, que está um pouquinho fora do compasso, que está um pouquinho fora do esquadro. Por quê? Porque se nós não identificarmos isso, nós não temos condições de reparar. Nós vemos aqui a história de um homem que diante de Isaac, e Isaac, a cegueira de Isaac, inclusive ela tipifica a cegueira do ser humano, a capacidade que alguém tem de ser enganado. Gente, a gente está andando aqui junto já há alguns anos, alguns mais, outros menos. E eu quero dizer para você, ainda assim a gente se conhece baseado no tempo que a gente vive junto. Alguns convivendo mais, outros convivendo menos. Eu e minha esposa, nós estamos casados desde 2018. E eu falo desde 2018 para eu não correr o risco de errar os anos, né? Então, com a medida com que for crescendo, né, amor? Desde 2018 nós estamos juntos. E hoje a Esther conhece já áreas da minha vida, e eu conheço áreas da vida dela, por conta desse nosso relacionamento que é diário, é constante. Ela sabe das fraquezas, sabe das minhas vulnerabilidades, sabe dos meus pontos fortes, e eu sei dos dela. Ela sabe de comportamentos meus que são mais difíceis de mudar, como deixar a toalha molhada em qualquer canto da casa que não seja pendurada no local adequado. Já entendeu? E ela até acha a toalha antes de mim, nem eu sei onde eu deixei a toalha. E ela consegue, já tem essa habilidade.
E eu preciso melhorar, confesso aqui diante de vocês, amor. O negócio, gente, é que assim, mesmo que andando juntos, ainda assim existirão momentos e existirão situações que você pode ficar frustrado, porque o ser humano tem essa habilidade, essa capacidade de querer, de ter uma aparência. E eu vou dizer para você, às vezes é intencional, mas às vezes não é intencional. A pessoa, ela cresceu sempre tentando encontrar uma forma de sair por cima de uma situação. Então assim, para ela virou natural, para ela ficou, a situação fácil para eu me dar bem, para eu justificar o meu sucesso, o meu êxito, eu encontro uma resposta, eu encontro uma justificativa, eu encontro um argumento e eu falo que eu fiz, quando na verdade eu não fiz. Ou eu falo que eu não fiz, quando na verdade eu fiz. Nós temos aqui então, de um lado, um encontro de Jacó com Isaac, que ele fez e assumiu uma identidade que não era dele, mas nós temos de outro momento, um encontro de Jacó com Deus, e onde ele já não pôde mais esconder a sua real identidade. Sabe o que significa isso? O que Deus quer? Que a gente desenvolva a consciência de que Deus vê todas as coisas. Quando nós desenvolvermos essa consciência de que Deus vê todas as coisas, nós teremos a certeza de que não adianta a gente querer fingir algo para Deus. Ele já sabe, Ele tudo vê. Quando nós olhamos para a nossa vida, e a gente às vezes cai na bobeira de achar assim que eu estou enganando, eu não vou falar para Deus, né? Antes, não estou nem falando de falar para alguém, estou falando de falar para Deus, de assumir para Deus, não vou falar porque eu nem vou, as pessoas quando pecam, ao invés de, elas fazem o que? Elas nem vou orar, porque, né, vou dar uma enganada ali em Deus, ele está preocupado com outras coisas, nem vai lembrar de mim. Queridos, Hebreus 4,13 diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles que temos de prestar conta. Nós poderíamos fazer uma mensagem inteira sobre esse momento. O que eu quero trazer hoje para vocês, por meio dessa história, é nós entendermos por que é importante saber que Deus vê todas as coisas. Por que afinal é importante saber que Ele tudo vê? Porque imagina se você soubesse que na sua vida existe uma câmera, e essa câmera, todo tempo ela te acompanha. Todo tempo ela está atrás de você. Às vezes o pessoal da mídia fica doido comigo, porque eu mexo muito. Tem uma câmera ali, que ela vem para cá, vem para lá, está se mexendo. E às vezes eles ficam meio doidos, porque eu vou para lá, vou para cá, eles ficam tentando acompanhar. Imagina se na sua vida tivesse uma câmera dessa, de todos os ângulos, em todos os lugares, ela pudesse pegar, além dos seus movimentos, ouvir a sua voz e saber os pensamentos e a intenção do seu coração. O que isso ia gerar em você? Talvez assim, cara, que assustador isso. A gente vê aqueles reality shows que tem câmera em todo lugar, o cara não consegue nem ir no banheiro. Porque existe uma câmera todo o tempo acompanhando, e as outras pessoas que não tem nada para fazer querem ficar olhando a vida dos outros. Desculpa, gente, desculpa. Por que é importante saber que Deus vê todas as coisas? Primeiro, não é para gerar em você tristeza ou medo, é para gerar gratidão. Sabe por quê? Porque se você entender que Deus vê todas as coisas, é saber que Ele te vê naqueles lugares mais profundos, naqueles lugares mais pecaminosos, naquela situação mais suja, e ainda assim Ele te escolhe, ainda assim Ele te ama. Então a primeira coisa que precisa gerar, quando eu falo, pô, Deus está vendo todas as coisas, a primeira coisa tem que ser gerar gratidão, Senhor, porque mesmo com os meus pecados, mesmo com os meus comportamentos, mesmo com as minhas más intenções, mesmo com a minha falta de paciência, mesmo com as minhas impurezas, mesmo com as minhas escolhas erradas, ainda assim o Senhor me ama. Isso precisa gerar gratidão em você, irmão. Porque se nós talvez estivéssemos nessa posição, quando a gente está querendo ajudar alguém, aí no começo só vai, no começo está tendo um pouquinho de dificuldade, no começo não, deixa para lá. A gente tem esse comportamento ali, sabe? Às vezes, cuidado, você está ensinando seu filho, aí você está ensinando, aí não vai, daqui a pouco você vai, não vai de novo, aí você, menino, presta atenção aqui, porque imagina se Deus fizesse isso com a gente, todas as vezes que a gente pediu perdão por uma coisa e a gente voltou a pecar naquilo, Deus falou assim, ai, desgraça. Você acredita que não há
como não gerar gratidão em nosso coração. Por quê? Porque nós temos esse tipo de comportamento, nós erramos constantemente. Ainda assim, Deus fala assim, ainda assim eu escolho você, ainda assim eu te chamo para andar, ainda assim eu quero que você esteja do meu lado com o coração transformado. Queridos, precisa gerar gratidão no nosso coração. Olha o que diz aqui em Lucas, versículo 6, do capítulo 12 que nós lemos. Não se vendem não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Olha o que ele está falando, ele está dizendo assim, será que não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Imagina assim as pombas, que a gente vê em vários lugares para facilitar o nosso entendimento. Tem muita gente. Tem muito, qual que é o valor disso? É um valor ínfimo. Ele está dizendo, ainda assim, que eu pudesse comprar por 2 moedinhas, tem muitas, Deus não se esquece de nenhum deles. Ele diz no versículo 7, até os cabelos, isso aqui é meio perigoso para alguns. Versículo 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Para alguns aqui está fácil essa conta, né, gente? Brincadeiras à parte, o que Deus está trazendo? O que Jesus quer dizer aqui, gente? Jesus quer dizer que eu sei de cada detalhe da sua vida. Eu sei de cada fio de cabelo, eu sei de cada célula do seu corpo, eu sei de cada comportamento, eu sei de cada limitação, eu sei de cada dificuldade, eu sei de cada dor, eu sei de cada história, eu sei de cada passo, eu sei de cada história, eu sei de cada dia, de cada choro, de cada lágrima, eu sei todas as coisas. Se eu cuido dos lírios do campo, como é que eu não cuidaria de vocês, que são os meus filhos? Queridos, Deus ele estava querendo dizer, aplauda o Senhor Jesus. Jesus estava dizendo, vocês valem mais do que esses pardais, vocês valem mais do que os lírios do campo, vocês valem mais do que as areias do mar, ou do que as areias de uma praia, do que as estrelas do céu. O Senhor nos ama. É por isso que saber que Ele olha para nós a todo tempo precisa gerar gratidão. Primeira coisa que precisa gerar. Segunda coisa, por que é importante saber que Deus vê todas as coisas? Segundo, para que gere temor. É impossível a gente não olhar para isso também. Gera temor, ele funciona como uma espécie de um incentivo à integridade. Saber que Deus olha para você em todo tempo, ele vai ser uma espécie de, vai te incentivar a você viver uma vida íntegra e reta. Porque se você tiver uma real consciência de que Deus está vendo, os seus comportamentos serão mudados. Quando nós começarmos a olhar para uma situação e você falar assim, vou parar agora. Por quê? Porque Deus está vendo isso que eu estou fazendo. Queridos, isso significa que você está evoluindo e que você está sendo confrontado pela consciência da presença do Senhor. Quando a gente olha, e aí eu vou contar de novo uma história lá de casa, quando compravam leite condensado, meus pais que aqui estão, comprava leite condensado e a gente não, né? Hoje o Serginho estava em Sorocaba comigo, eu falei, esse é o meu irmão Serginho, Serginho, mas esse era mais crime dele, eu tenho outros crimes, mas esse era mais do Serginho e da Daiane. Fazia furinho na lata de leite condensado, assim, sabe? Mas um furinho bem insignificante, que você parecia que não via, mas que quando pegava a lata de leite condensado, estava vazia. E aí era assim, porque aí fazia aquele furinho, tem gente que fazia furinho lá de leite condensado aqui, hein? Fazia aquele furinho e ia lá um pouquinho e à noite, né, dava aquela, né, pegava um pouquinho, comia um pouquinho daquele leite condensado e de repente se a gente ouvia que os meus pais estavam chegando, era meu pai estava chegando ali, e a gente não se mexe, meu pai estava pegando uma outra lata de leite condensado, pegando. E escondido embaixo da outra mesa até que minha mãe viesse no recinto. Mas essa questão, essa percepção de que tipo assim, cara, o pai não pode saber, a mãe não pode saber. Vamos fazer aqui uma parceria. Se chupa um pouquinho de leite, eu também, um outro pouco. E aí a gente tinha aquela situação de querer, de não poder parecer. Porque se minha mãe soubesse, ou se meu pai soubesse, o meu comportamento teria sido diferente. Olha isso, Êxodo capítulo 2, quando Moisés ele presencia um egípcio espancando um hebreu.
A Bíblia diz que ele olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Meu, Moisés matou o cara e escondeu na areia. Só que tem uma parte desse texto que nos chama a atenção, ele olhou para um lado, ele olhou para os outros lados. E sabe a conclusão que ele tinha? Não tem ninguém me vendo. E ele matou aquele egípcio. Cruel, Moisés. E ele ainda escondeu o cara na areia. Gente, sabe o que a gente faz? A gente faz exatamente isso. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, parece que não tem ninguém vendo. Essa é a hora. Essa é a hora de eu mexer no meu celular. Essa é a hora de eu ver o que eu não deveria ver. Essa hora. Essa hora. Sabe o que Moisés esqueceu? De olhar para cima. E saber que Deus estava vendo aquilo que ele estava presenciando. Queridos, o ponto que nos chama a atenção aqui é que nós muitas vezes fazemos coisas que, se nós soubéssemos que alguém estava presenciando, nós jamais faríamos. Sabe o que isso mostra? Que você precisa desenvolver, a consciência da presença do Senhor e de que os olhos dele estão sobre todos os lugares e sobre todas as situações. Porque se eu sei que a minha mãe estivesse vendo, eu não estaria fazendo aquilo escondido. Se eu sei que a minha esposa estivesse vendo, eu não estaria fazendo ou vendo aquilo que eu estou mexendo no meu celular. Se eu soubesse que num restaurante, por exemplo, a comida veio estragada e eu trato aquela pessoa de uma forma muito ruim mesmo, com mal educação, mas se eu sei que alguém da igreja está olhando ali, eu vou ser um pouco mais ponderado, eu vou ser um pouco mais cauteloso. Esse é um estilo de vida de hipocrisia, que você está aparentando ser algo que você não é. Eu não quero que você seja então ruim lá e ruim aqui. Eu quero que você entenda que Deus não está atrás de uma reputação, Deus está atrás de um caráter. Quando nós olhamos para aquilo que Provérbios diz isso, é importante que o homem tenha uma boa reputação, sim, mas a reputação precisa ser reflexo de um bom caráter. Nós precisamos demonstrar quem nós somos, mas desde que isso seja fruto do nosso caráter. Caso contrário, nós estamos indo no caminho contrário daquilo que Jesus disse. Nós estamos mais preocupados com aquilo que está fora, com aquilo que está visível, do que com aquilo que realmente é. Então, nós olhamos para esse entendimento de que Deus vê todas as coisas, e isso gera temor, precisa gerar temor em nós, e precisa nos incentivar a vivermos uma vida íntegra. Eu quero te encorajar mesmo, quando você estiver ali, você sabe quando você está prestes a pecar, sabe quando você está ali, o pecado parece que já nem está sendo mais acidente da sua vida, desenvolva, ore. Deus, ele tem trazido muito isso no meu coração, nesses últimos dias, sobre eu ter mais entendimento e percepção e consciência da presença de Deus sobre a minha vida, de que Ele está olhando todas as coisas. Queridos, isso vai mudar a forma de você viver, isso vai mudar a forma de você agir, isso vai mudar a forma de você responder às situações. Quando você pensar assim, não tem ninguém me vendo, assim como Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém está me vendo, mas você vai entender, e a consciência de que Deus está vendo todas as coisas vai fazer com que você pare naquele momento, e que você fale, Senhor, eu estava prestes a viver algo, mas olha, eu quase me esqueci. Olha, uma pessoa que chama a nossa atenção é o próprio José. Quando José está ali na casa de Potifar, a gente vê o seu senhor falando, você pode fazer tudo, tocar em tudo aqui, tudo é seu, mas não toque na minha mulher. E a Bíblia conta que a mulher de Potifar ficou em todo o tempo tentando insinuar e querendo se deitar com José. E José, ele responde, como é que eu poderia? Pode ser que o seu marido não saiba, mas o que é que eu falaria diante do meu Deus? Como é que eu me apresentaria diante do meu Senhor? José, ele tinha naquele momento consciência de que Deus estava vendo todas as coisas. Que nós possamos ser uma geração de Josés aqui, de pessoas que falam assim, como é que eu vou me apresentar diante de Deus depois disso acontecer? Eu estou totalmente convicto que nós precisamos orar para que essa consciência seja desenvolvida. E terceira e última coisa para nós finalizarmos. Por que é importante saber que Deus vê todas as coisas? Para que isso gere um alerta sobre a hipocrisia. No versículo 8 de Lucas 12 que nós lemos, ele diz assim, digo mais a vocês,
Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. O terceiro motivo que quando nós pensamos, por que é importante saber que Deus vê todas as coisas? É para gerar esse alerta sobre a hipocrisia. O que significa isso? Significa que alguém que não reconhece, porque vive uma vida hipócrita, com uma aparência de ser algo que não é, essa pessoa ela não alcança perdão, porque ela não entende a necessidade de se arrepender. O que nós vemos aqui como esse terceiro ponto é, cuidado, para que a gente não se torne alguém que não está alcançando a misericórdia, que é alguém que está com o canal obstruído, a nossa vida está emperrada, a nossa vida está travada, porque você está passando uma aparência de que está tudo bem, não está tudo bem, irmão. Se você está vivendo uma vida fria, se você está vivendo uma vida distante do Senhor, se você não tem prazer em ler a palavra de Deus, se você não tem prazer em gastar tempo orando com o Senhor, eu quero te dar uma notícia, não está tudo bem. E se você viver uma vida de uma forma que isso está tudo certo, e eu vou viver de uma forma normal, está tudo bem, eu quero dizer para você, não está tudo bem, porque você pode estar passando uma aparência de algo que você não é. Se você acha que falar mal de outras pessoas, falar mal de outras situações, se você acha que falar mal da vida, da profissão de outras pessoas, está tudo bem, eu quero falar para você, não está tudo bem. Esse tipo de comportamento não procede de Deus e carece de arrependimento. Mas enquanto você achar, não, está tudo bem, eu não estou falando mal daquela pessoa, eu só estou compartilhando, gente... O que Jesus está dizendo assim, para de se enganar, os meus olhos estão vendo a intenção do seu coração, eu não preciso que você confesse para me trazer a informação, eu preciso que você confesse para que você desenvolva a consciência de que eu estou vendo, e de que eu estou vendo carece de perdão e arrependimento e perdão. A gente fica nessa intenção de falar assim, tentar trazer uma moralidade para o nosso coração, para o nosso comportamento. Gente, olha, eu vou falar para você pode me enganar. Você pode enganar o seu líder, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar as pessoas que estiverem aqui do lado. Mas um dia, todas as coisas serão expostas diante do Senhor. E eu não sei você, mas eu quero, quando estar diante do Senhor, ouvir dele, vem servo bom e fiel para entrar no reino do Filho do amor. Eu quero que ele olhe para mim e ele fale assim, olha, você demonstrou arrependimento, você demonstrou e você aceitou o sacrifício que Jesus fez, você está salvo. A mensagem de Jesus é, para de viver uma vida hipócrita, achando que está tudo bem. Parece que quando alguém vai te confrontar, você sempre tem um argumento. Você sempre tem uma boa justificativa. Você sempre tem uma boa explicação. Você pode convencer aquela pessoa. Mas os olhos do Senhor, que revelam todas as coisas, é este que nós precisamos agradar. Queridos, tem tanta gente vivendo por reputação. Tanta gente vivendo por aparência. Tanta gente que, não, mas se eu falar, meu cara, eu sou pastor, meu Deus, eu sou líder, eu estou preocupado com a minha aparência, e Jesus está dizendo, eu estou criticando esse tipo de comportamento, eu quero o seu coração, eu quero o seu caráter, eu quero saber quem é você quando ninguém está vendo, eu quero saber quais são as suas atitudes quando ninguém está vendo, qual é o seu humor quando ninguém está vendo, quando ninguém da igreja está presente, quando o pastor não está enxergando, quando na cela está tudo bem, a pessoa sorrindo, está uma beleza, uma alegria, dentro de casa, Jesus amado, como diz a Bela, Jesus amado. Queridos, está na hora de nós nos arrependermos e nos escancararmos diante do Senhor, transparente, rasgarmos as nossas vestes dizendo assim, Senhor, eu não quero mais passar uma aparência de algo que eu não sou, porque eu quero ser aprovado por alguém que tem um caráter transformado, e não uma aparência de coisa boa, de pessoa boa. Jesus está dizendo assim, cuidado com estes. E nós terminamos com esse texto que nós lemos aqui. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Apresentem-se quebrantados e sem máscaras diante do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.
Essa é uma mensagem que nos confronta, porque o resultado dela só pode ser uma autoanálise da sua parte. Eu não sei se existe em você comportamentos que podem que não ser, não era tão intencional, mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai falar: cara, eu estou mais preocupado em ser um bom servo, em ser um bom músico, em ser um bom pastor, em ser um bom líder, em ser um bom voluntário. Quando na verdade o que o Senhor espera de você é que você, sem cera, sem máscara, sem tentar esconder as suas perfeições, se apresente diante dele, aquele que tem poder para transformar o seu interior, aquele que tem poder para transformar o seu caráter. Enquanto nós não assumirmos isso, nós não seremos transformados, queridos. E o que Deus espera de nós? Encontrarmos pessoas que estejam dispostas a terem os seus caráteres transformados, a ponto de dizer assim: mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando ninguém estiver olhando, ainda assim o comportamento daquela pessoa é digna de alguém que desenvolveu consciência. Talvez a sua oração nessa noite precisa ser: Senhor, eu preciso desenvolver a consciência de que os seus olhos estão sobre mim. Não é diante de mim que você vai estar, é diante dele, do Rei dos Reis, é diante do Senhor Jesus. É Ele que espera isso de nós, não sou eu, queridos. Eu só estou aqui trazendo uma mensagem daquilo que a palavra dele diz. Eu quero dizer para você: é Ele que espera. Ele já sabe dos seus podres, Ele já sabe das suas dores, mas Ele espera o momento que você vai falar: Senhor, eu estou desenvolvendo uma consciência da Tua presença tão grande, a ponto de influenciar e me fazer e me incentivar a viver uma vida íntegra. Eu quero muito viver isso, irmãos. Eu quero ver muito isso a ponto de falar: ô, para, porque você parou? Você viu alguma coisa? Não vi nada. Eu lembrei que os olhos dele vê todas as coisas. Eu sei que não tem ninguém vendo, mas o Senhor dos exércitos, aquele que mesmo por meio dos meus pecados, Ele ainda assim me amou, Ele ainda assim me escolheu. Eu não posso ser ingrato diante de um Deus que fez tanto por mim. Feche seus olhos nessa noite. Nós estaremos dedicando um tempo para que você possa refletir, meditar e responder sobre essa mensagem. Na sequência eu quero orar por vocês. Enquanto o louvor canta uma música, eu queria que você refletisse. Se você precisar pedir perdão, peça perdão. Se você precisar se apresentar diante do Senhor quebrantado, se apresente diante dele dessa forma. Só não queira passar uma aparência de algo que você não é. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, Senhor, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Essa canção vem lá do fundo do baú, glória a Deus. E é uma verdade para nós, quem já foi no encontro sabe. Gente, queria chamar os líderes aqui à frente. Nós queremos encerrar esse momento orando por você. Não vai acontecer, como nós dissemos aqui, não vai acontecer nada de transformador e diferente se nós não nos posicionarmos. Ele já sabe, os olhos do Senhor já veem todas as coisas. O negócio é o quanto eu e você já desenvolvemos a consciência da presença do Senhor, de que Ele está vendo tudo. Então que você possa ter a oportunidade de ao final vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Talvez você precise confessar um pecado. Talvez você precise dizer, olha, eu até agora estava dizendo que estava tudo bem. Pode ser que sua vida não esteja acabando não, irmão. Você não está perdendo emprego, seu casamento não está perdendo. Mas eu quero dizer que uma frieza espiritual, ela já pode ser sinal de alguém que não está com a consciência da presença do Senhor como ela deve estar, não está calibrada. Isso carece de arrependimento. Eu quero convidar, encorajar você a não deixar isso, não ir embora sem você tomar essa atitude e fazer essa oração sincera, sem cera, sem máscara. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esta palavra, por aquilo que traz mudança e transformação. Senhor Jesus, que o nosso caráter seja transformado e que a nossa verdade seja a mesma verdade que o Senhor olha para nós, ó Pai. Que nós possamos ser transparentes e que nós possamos, ó Pai amado, viver uma vida íntegra. E quando nós sabermos que o Senhor olha para nós, que os seus olhos estão sobre nós em todo o tempo, Senhor, nós teremos a certeza de que o Senhor nos ama e gera gratidão, porque apesar de tudo ainda o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor nos chama para caminhar contigo, Senhor. E quando isso gera temor também em nosso coração, porque nós sabemos que isso pode nos motivar a vivermos uma vida mais íntegra, mais santa, Senhor. Que em nome de Jesus isso também possa trazer clareza, para que nós não venhamos cair no engano de ver uma vida hipócrita. Que o Senhor possa olhar para nós e que nós possamos confessar a nossa condição, o nosso estado, Deus, para que o Senhor possa um dia olhar para nós e nos reconhecer, porque nós um dia te reconhecemos aqui nessa terra. Deus, se existir alguém aqui que quer reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, como o único Salvador, Pai amado, que nós possamos aqui ter salvação nessa noite. Deus, que o Senhor encontre espaço em nosso coração e resposta em nome de Jesus. Que o amor, a graça, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe e uma boa semana.